Andar em espírito. Vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Por que desse tema? Eu estava orando, questionando a Deus o porquê falar sobre andar em espírito. E o Espírito Santo me levou a meditar como tem sido difícil lidar com as pessoas nesses últimos dias. Como tem sido difícil a gente se relacionar com as pessoas lá fora. As pessoas estão vivendo numa loucura inacreditável. Eu tenho 36 anos de idade, eu nunca vivi o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Uma loucura, as pessoas têm se entregado às obras da carne, as pessoas têm plantado vaidade nos seus corações, as pessoas têm se entregado às concupiscências da carne nesses últimos dias. E a palavra de Deus é bem clara: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Isso é um fato, o Senhor nos alertou sobre isso. Hoje a gente está vivendo numa geração de contendas, porque a frase de hoje é: você sabe com quem está falando? A gente que trabalha na rua, eu trabalho na área de logística e lido com muitas pessoas. E às vezes a gente vê tanta discordância e tanta desunião e contenda no meio profissional, porque as pessoas hoje querem se vangloriar, as pessoas dizem: você sabe com quem você está falando? As pessoas têm esse desejo da glória, esse desejo de ser reconhecida, de ser honrada. Isso tem causado brigas, contendas. Nós temos visto através de reportagem vidas se entregando a brigas com o seu próximo, porque elas necessitam de glória, elas necessitam de respeito. No trânsito você anda, se você anda numa via que é a 50 por hora, você quer cumprir a lei, sai da frente, porque senão eles vão passar por cima. Ninguém tem paciência mais de esperar você andar do jeito certo, de esperar você a cumprir com uma obrigação, né, nossa como cidadão, que é cumprir a lei do nosso dia a dia. As pessoas não têm mais paciência de esperar você a fazer o seu caminho. Ontem o pastor Júnior estava falando aqui sobre as situações das pessoas que têm se envolvido e adorado a criar deuses através das redes sociais. Pessoas têm sido alimentadas por curtidas, por visualizações. São pessoas que nós temos acompanhado e visto que estão vazias, distantes de Deus, buscando coisas materiais, buscando coisas que não edificam. Sábado eu estava conversando com os irmãos aqui no EI, estava vindo com a minha esposa para a igreja e quantas adegas a gente viu lotada de crianças, adolescentes e jovens comprando bebida alcoólica. As bebidas que vendem no mercado agora não são mais suficientes, né? Agora os uísques caros têm chegado às comunidades e periferias. As marcas de bebidas alcoólicas nunca lucraram tanto nos últimos dias, porque os adolescentes e os jovens têm consumido isso para buscar coisas prazerosas para a sua carne. Eu não sei vocês, mas eu sou do tempo que para você comprar uma bebida alcoólica, se você não tem uma aparência de uma pessoa mais velha, você tinha que ir com um documento no mercado para você conseguir comprar uma bebida. Hoje não precisa mais disso. Hoje as bebidas são vendidas espontaneamente, livremente, para os adolescentes. Eu sou do tempo que sexo fora do casamento era pecado. Era uma honra o jovem casar virgem. Hoje, infelizmente, a fornicação tem imperado no meio dos jovens, dos adolescentes. Isso é uma realidade. E o jovem que não vive isso, o jovem que não vive a fornicação, o sexo fora do casamento, é tido como uma pessoa careta, uma pessoa fora de moda. Mas a igreja tem que se posicionar nesses dias, irmãos,
como uma igreja que serve a um Deus que não muda, uma igreja que serve ao Deus que deixou uma palavra santa e os seus mandamentos para ser seguidos. Essa verdade tem que ser dita. O homossexualismo tem imperado no meio dos nossos jovens e adolescentes. E hoje, se você falar contra essa prática, você é tido como careta, como fora de moda. Mas nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Nós precisamos falar a verdade e viver a verdade. Essa pandemia tem sido chamada de pandemia do divórcio. As pessoas não se suportam mais dentro de suas casas. Quantas brigas, traições, separações. Eu fui fazer uma pesquisa e o divórcio na pandemia cresceu 177%. É mais do que o dobro. Quase 3 vezes mais do que o normal. Ninguém respeita mais o seu cônjuge. Palavras lançadas como se não houvesse sentimento nenhum, pessoas frias. Ultimamente eu tenho me permitido visitar alguns amigos que eu tive, e de 20 amigos, se tem 5 que permaneceu no caminho da graça, é muito. Amigos que viraram ateus, perderam a fé no caminho da graça, estão distantes de Deus, vazios, angustiados, depressivos. Igreja, infelizmente, esses são os dias e a situação do mundo que nós estamos vivendo. Eu queria aqui falar outras coisas boas que o mundo está vivendo, mas infelizmente, igreja, a iniquidade tem se multiplicado. E por isso o amor tem se esfriado. Mas Deus, Ele tem um direcionamento para nós como igreja nessa noite, amém? Em meio a tudo isso, o Senhor não nos desampara. O Senhor, Ele aquece o nosso coração com a sua presença. O Senhor, Ele preenche o nosso ser com o Teu Espírito Santo. E o posicionamento da igreja nesses últimos dias é andar em Espírito. Você pode pensar, pô, mas você está sendo espiritual demais, você está espiritualizando tudo. De verdade, eu prefiro espiritualizar tudo do que ser enganado. Porque o inimigo das nossas almas, ele é especialista em enganar. Ele é especialista em passar maquiagens e pecadinhos para dizer que não tem nada a ver. E a gente precisa ter a consciência que a nossa carne é inclinada para o pecado. A nossa carne, ela deseja o pecado. Se não fosse assim, a nossa carne, essa pele não voltaria para a terra, ela seria arrebatada. Mas é o nosso espírito que luta contra a carne. E o nosso espírito precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que nesses dias nós possamos andar em espírito e viver em espírito. E eu não quero sair do tema de terça-feira, que é culto de libertação. Eu quero dizer para você que se você andar em espírito, viver em espírito, ter um relacionamento com Deus, você vai ser liberto. Seja qual for a área da sua vida que você precise de ajuda, seja qual for o problema que você esteja passando, se você tiver um relacionamento com Deus, e o seu coração gerar arrependimento, você vai ser liberto, seja qual for a situação que você precise de ajuda. Amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, depois de 2 Coríntios. Do versículo 16 ao versículo 21.
Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é andar em espírito, igreja? O que é viver em espírito? O que é ter uma vida em espírito, em comunhão com Deus? É você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Não basta somente nós virmos para a igreja, escutar uma palavra abençoada, e sair daqui da igreja e voltar a ser o velho homem, e não praticar o que foi pregado. Quantas palavras maravilhosas têm sido ministradas através desse altar? E será que essas sementes têm caído em boa terra nos nossos corações? Eu não consigo entender uma pessoa que se converte, que diz que tem um encontro com Deus e não consegue mudar de vida. Quando nós temos um encontro real com Deus, igreja, um encontro com Cristo, nós somos novas criaturas. Não tem como a gente voltar a fazer as velhas coisas, porque quem vive na presença de Deus não sabe viver em outro lugar. Onde Jesus chega, tudo muda. Há libertação, há transformação. Isso é uma realidade que tem que acontecer na vida do cristão, mudança de vida. Às vezes a gente fica um bom tempo dentro da igreja, a gente se acha uma pessoa super poderosa por causa dos anos que a gente tem como cristão dentro da igreja. Mas se a gente não tiver uma experiência com o Espírito Santo, se a gente não tiver uma experiência real com Deus, não vai acontecer nada de diferente na nossa vida. As coisas não vão mudar. Uma vida distante de Deus é pedra de tropeço para você. Para você andar no caminho da graça, você precisa ser dependente de Deus. Relacionamento com Deus. Como ter um relacionamento com Deus? As quintas-feiras aqui nós temos tido palavras abençoadas, direcionamentos abençoadas. E o tema dessas últimas quintas-feiras tem sido disciplinas espirituais. Isso é um tema central para quem quer ter um relacionamento com Deus. Não tem como nós sermos cristãos se a gente não tivermos uma vida de oração, se nós não jejuarmos, se nós não lermos a palavra, se nós não meditarmos na palavra, se nós não estudarmos a palavra. Estar a sós com Deus é uma necessidade que o cristão precisa. Ser uma pessoa simples é uma característica que vai fluir na vida do cristão, quando ele tem um relacionamento com Deus. Obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores. Ser servo, não somente dentro da igreja, não somente no ministério, mas na nossa vida cotidiana. Isso são práticas que vai nos ajudar a ter um relacionamento com Deus, a ter uma experiência com Deus. Andar em espírito, igreja, eu estou falando que é mais do que ser um bom cidadão, pastor André, mais do que ser uma pessoa educada. Andar em espírito não quer dizer que eu vou chegar no horário no meu trabalho, não quer dizer que eu vou deixar de falar palavrão, não quer dizer que eu vou deixar, que eu não vou roubar. Isso aí um bom cidadão pode fazer. Uma pessoa educada pode fazer. Andar em espírito é muito mais além do que isso. Andar em espírito é você
ter uma experiência real com o Espírito Santo, com Jesus. É você ter as características de Cristo em você e fluindo de você. Isso é ter uma vida com Deus. E o que é as características de Cristo? Quais são as principais? Como eu posso saber o que flui, o que pode fluir de mim quando eu estou perto de Deus? Vamos continuar lendo Gálatas 5. Vamos ler o versículo 22 ao versículo 24. Se você quiser saber, meu irmão, se você está perto de Jesus, se você tem o Espírito Santo fluindo de você, essas características têm que fluir das nossas vidas. Versículo 22. Isso se opõe às obras da carne. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Igreja, quando nós andamos e vivemos no Espírito, esses frutos fluem de nós, não é uma coisa forçada, não existe um curso técnico, não existe uma aula para você aprender a ser uma pessoa amorosa, não. Se você tem um relacionamento com Deus e o Espírito Santo flui em você, essas características de Cristo vai fluir de você. Você não vai precisar forçar nada. As pessoas vão perceber que houve uma mudança de vida em você. Você deixou de ser uma pessoa agressiva. Você deixou de ter ódio no seu coração. Você liberou perdão. Porque o amor está reinando em você e através de você. São as características de Cristo através das nossas vidas. E andar e viver em espírito, igreja, nos leva a ter encontros com Jesus. Eu não sei você, mas pela graça e misericórdia, eu já tive encontros maravilhosos com Jesus. E são encontros que pode ser a pessoa mais durona de coração, a gente se quebranta na presença dEle. Porque ter uma experiência real com Jesus, com o Espírito Santo, gera em nós arrependimento, gera em nós quebrantamento. E por mais que nós estamos vivendo dentro da igreja, Jesus é a luz e Ele chega perto de nós e Ele começa a nos mostrar as sujeiras que estão dentro dos nossos corações. E nós nos arrependemos. E o Senhor Jesus, Ele tem prazer nos corações quebrantados. E nós precisamos ter corações quebrantados. Nós precisamos andar em arrependimento. Isso é andar em espírito. As obras da carne serão mortas. As obras da carne serão crucificadas quando nós andarmos em espírito e vivermos e permanecermos em espírito, igreja. Eu por muito tempo vivi anos dentro da igreja, joguei fora muito tempo, porque eu vivi uma vida de aparência. Anos eu vivi dentro da igreja sem saber o que era ter comunhão com o Espírito Santo. E às vezes eu começo a conversar com algumas pessoas e as pessoas começam a contar os seus testemunhos. Uns foram libertos da bebida, outros foram libertos do vício das drogas, outros foram libertos da prostituição. E quando as pessoas me perguntam, pô, mas você sempre foi da igreja? Do que você foi liberto? Você não viveu no mundão? Irmãos, eu fui liberto da religiosidade. Eu vivi dentro da igreja por muitos anos, sem ter um encontro real com Cristo, sem saber o que é andar em espírito e viver em espírito. Não tinha arrependimento no meu coração,
porque eu achava que fazer parte da igreja me garantia a salvação da minha alma. Eu via a igreja como se fosse uma apólice de seguro. Eu estou aqui na igreja porque eu preciso ser abençoado no meu trabalho. Se eu estiver aqui na igreja, a porta de emprego que Deus abriu para mim, ela não vai se fechar, porque eu estou aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas igreja, esse lugar aqui é lugar de comunhão com os nossos irmãos, e lugar de comunhão com Deus, lugar de alimento espiritual. E muito mais do que isso, o que nós aprendemos aqui, igreja, é para nós vivermos lá fora. Amém? Eu tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não ouvia, olhos, mas não enxergava, ouvidos, mas não ouvia. Tempo investido em atividades que não me edificavam em nada, relacionamentos frustrados, amizades que não me edificavam em nada, porque eu não enxergava com os olhos espirituais, como viver e andar em espírito, como ter uma vida em comunhão com Cristo. Mas quando eu cansei dessa vida, quando Jesus chegou próximo de mim, eu enxerguei a sujeira onde eu vivia. E eu estou falando aqui, igreja, de rendição. A gente precisa aprender que o Espírito Santo, ele não é depositado em nós por partes. Não é errado você orar pedindo, Espírito Santo, me encha, me dá mais de Ti. Mas o Espírito Santo, igreja, ele está disposto aqui para nós nessa noite. E Ele vai nos encher conforme nós nos rendermos. Se trata de rendição, andar em Espírito. O quanto você está disposto a entregar a sua vida para que o Espírito Santo governe a sua vida. Para que Jesus governe a sua vida. O quanto que você está disposto a se render. Não se trata somente de você entregar a sua vida profissional. Não se trata somente de você entregar só o seu casamento, o seu filho. Ele te quer por inteiro, Ele quer governar a sua vida por inteira. O seu trabalho, o seu casamento, o seu coração, a sua mente. Se trata de quanto nós estamos dispostos a nos render para que Ele governe a nossa vida. Uma das bênçãos maravilhosas que eu agradeço a Deus que Ele me deu foi a minha esposa. De verdade, foi o maior presente que Deus me deu na minha vida. Eu sou um privilegiado porque nós temos momentos de comunhão com Deus juntos dentro da nossa casa. E isso é um privilégio para mim, de verdade. Quando eu não estou muito bem, ela sabe disso. E nós temos momentos de orações junto. Isso tem nos ajudado muito em todas as áreas das nossas vidas. Nós trabalhamos em meio ao comércio, e quem trabalha no comércio assim sabe como não é fácil lidar com as pessoas. Todo mundo quer levar vantagem, ninguém pensa no próximo. Pressões para você cumprir com metas. E se nós tivermos uma vida em espírito em todo lugar onde nós estivermos, igreja, as coisas vão fluir, não vai depender somente de nós. O Espírito Santo, Ele vai nos conduzir pelos melhores caminhos, em todas as áreas das nossas vidas. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me render aos caminhos do Senhor, foi me render aos pés do Senhor, independente dos anos que eu tinha dentro da igreja, independente do que eu fazia dentro da igreja, o maior milagre que aconteceu na minha vida foi a transformação da minha vida, foi o renovo que Deus trouxe no meu coração. Tantas coisas eu fazia que achava que não tinha nada a ver, tantas coisas que eu curtia do mundo que achava que não tinha nada a ver. Às vezes nós pensamos que o pecado que nos afasta de Deus é o adultério,
é a fornicação. Sim, esses pecados são graves e nos afastam de Deus, mas existem coisas pequenas que a gente nem dá bola, que é pecado do mesmo jeito. E como eu disse aqui, o inimigo das nossas almas, ele é especialista em passar maquiagem nessas coisas pequenas. São essas coisas pequenas que nos distanciam de Deus também. E o homem, quando ele se afasta de Deus, quando ele vive a sua vida na concupiscência da carne, ele chega a um ponto que é só Jesus para libertar ele. E vai depender do arrependimento de cada um, vai depender da rendição de cada um. Experiências com Jesus, igreja, nós precisamos disso. Relacionamentos com Jesus, nós precisamos disso. Tenha prazer em Deus, tenha prazer em estar aqui na casa do Senhor, não venha por obrigação, tenha prazer em fazer parte do seu ministério. Às vezes nós nos acomodamos tanto, pastor Daniel, nós nos acomodamos tanto porque estamos às vezes sentados recebendo uma palavra, e a gente não pensa que a gente precisa fazer parte do corpo de Cristo, com prazer, independente do ministério que nós fazemos parte. Ou se você mesmo não faz parte de nenhum ministério, se você ainda não trabalha na igreja, mas venha com prazer. Se você vai orar, não ore por obrigação, tenha prazer nas suas orações, tenha prazer nas suas buscas por Deus. Tenha mais prazer em Deus do que você tem prazer quando você vai viajar, quando você vai se encontrar com seus amigos. É Deus acima de tudo que importa nas nossas vidas. Isso é andar em espírito. Isso gera libertação para as nossas vidas. É de relacionamento com Deus que eu estou falando. É de rendição que eu estou falando. E é isso que importa nessa noite, igreja. É isso que importa. Isso vai gerar transformação nas nossas vidas. Vai gerar refrigério, vai gerar descanso. Nós vamos levar essa presença para as pessoas que estão lá fora afastadas, para as pessoas da sua família que precisam ser contagiadas pelo amor de Jesus. Se trata do quanto você está disposto a se entregar para Jesus. Não se garanta no tempo de igreja que você tem. É uma bênção um pastor colocar a mão nas nossas cabeças e orar. É uma bênção. Mas se nós não tivermos uma vida com Cristo, às vezes não vai adiantar de nada, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. De verdade, de todo o coração. E eu queria te convidar nessa noite a se entregar, a abrir o teu coração, que você esteja disposto a recebê-lo totalmente na sua vida. O Evangelho é simples, igreja. O Evangelho é simples, às vezes nós complicamos demais. Às vezes nós nos sentimos tão indignos de estarmos na presença dEle, que nós pecamos por isso, porque nós não temos noção do amor e da graça de Jesus sobre as nossas vidas. É maior do que o nosso sentimento de rejeição que nós pensamos que temos por conta dos nossos pecados. O amor de Deus supera todas essas coisas. E o amor de Deus está sobre as nossas vidas nessa noite. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu queria que você repetisse uma oração comigo. De todo o coração, com toda a sinceridade. Senhor Jesus, de todo o meu coração,
eu me rendo a Ti nessa noite. E não se trata do tempo de caminhada, mas eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter experiências novas contigo. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser liberto daquilo que me prende a avançar na Tua presença. Eu quero andar em Espírito. Eu quero viver em Espírito. Eu quero permanecer no Espírito, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Alcance a minha família. Realize os meus sonhos, segundo o Teu coração. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Em nome de Jesus, amém. Pastor Daniel, essa é a mensagem. Eu espero que vocês tenham se alimentado e tenham recebido nessa noite. O pastor vai fazer as orações pelos pedidos, pelos irmãos. Que palavra, velho. Amém. Meu Deus do céu. Quem se alimentou desta palavra? Aleluia. Olha, que bela narrativa em cima do tema, irmão.